partir de agora. Então, já está sendo gravada e depois eu disponibilizo para todo mundo o vídeo, tá bom? O vídeo gravado. Ok, pessoal, muito boa noite. Um grande prazer estar com vocês novamente aqui nesse componente de estágio supervisionado 2. Se já deram uma olhada lá no AVA, na programação, é claro que vocês ainda não têm acesso à programação toda, mas ela, já posso adiantar que ela vai ser muito parecida em termos de estrutura, em termos de itens, a mesma coisa do que foi no semestre passado, não há novidade. Inclusive a quantidade de fóruns que serão avaliados, a atividade da resenha, tem um outro texto agora para se fazer, e também a avaliação considerando a documentação. Então não tem nenhuma diferença em relação ao que foi no estágio 1, ok? Vocês depois, à medida que for, o plano de ensino do componente já está disponibilizado também, vocês podem olhar, a programação está exatamente como está no plano de ensino. Se houver qualquer dúvida quanto a isso, vocês fiquem à vontade para entrar em contato comigo. E já adianto que o contato comigo deve ser por e-mail, no e-mail institucional, e a gente conseguiu, no semestre passado, fluir bem a comunicação entre nós, mas, eventualmente, vocês têm aí a mediação da nossa querida tutora, Yuri, ok? Então, eu vou começar aqui a falar um pouco, apresentar as informações que estão nessa apresentação. Vocês podem me interromper no momento em que quiserem, tá bom? Eu imagino que algumas dos itens que vou falar aqui têm a ver com dúvidas ou questões que vocês têm a fazer. Então, é o momento de parar e perguntar, não precisa aguardar o final, ok? Combinado? Pode falar, Silvana. Professor, meu AVA não tem nada. Não tem nada no Como AVA. é? Então, meu AVA não tem nada. Tá puro, não tem o senhor, não tem as outras componentes, não tem nada ainda. Então, Aí hoje você tem estamos que aqui. entrar em contato com a Já entramos, já coordenação. entrei, já Não, tentei. então eles vão resolver. Então vão Tá. resolver, eles vão resolver, tá bom? Mas veja, esse componente, como ele não tem uma carga horária muito expressiva no que se refere a aulas e tal, enfim, discussões teóricas para fazer prova, coisa desse tipo, e sim, que vocês têm que ir direto para fazer estágio, então, independente do que tiver no AVA, é importante que vocês, sabendo os procedimentos, que não são diferentes dos anteriores, né, do componente anterior, já comece a fazer isso. Já comece a buscar as escolas, providenciar a documentação, etc. Tá bom? Isso independente do ABA, mas obviamente é importante que vocês tenham esse acesso e consigam visualizar o componente lá no ambiente, ok? Então vamos lá. Um momentinho. Ok, eu vou começar a passar aqui. Então. O Alex. Oi. Alex, pois não, pode falar. Pode falar, Alex. Boa noite, professor. Boa noite, colega. Boa noite, Yuri. Professor, eu tenho várias dúvidas, viu? Em relação ao estágio, o meu primeiro estágio eu fiz no Colégio Militar, CPM, daqui, né? Então, assim, ocorreu tudo ok. O professor, inclusive, não mora mais aqui, ele teve que mudar. Hoje eu fui até o mesmo local procurar, né, para fazer estágio, e aí eles falaram que tem uma professora que está grávida, mas que não está podendo, né? Tem outros estagiários de outra faculdade, da UESB. Aí eu fui para um outro colégio, Louisiana, e lá tem um professor de arte, né? Só que lá eles trabalham com a multidisciplinar, né? Dá aula de arte, mas ele encaixa uma outra, por exemplo, ele dá aula de arte, mas também de música. Então ele faz aquele amaranhado, né? Então, assim, tem só 2 colégios aqui que tem. Esse Louisiana só tem um nono ano. Quem pegou essa turma toda aí do ensino fundamental é a prefeitura, o município. Então, assim, está difícil para eu conseguir um colégio para estágio. Então, o que eu queria que o senhor puder, né, me ajudar em relação à diretora, ficou até de enviar para mim um áudio explicando melhor, para eu enviar para a Yuri, para ver se Yuri, né, consegue me dar uma força em relação ao entendimento disso aí, porque ela falou que o professor até aceita, né? Só que eles trabalham com essa questão multidisciplinar.
né? E, se eu não me engano, eu acho que é a semana toda tarde. Então, eu queria ver com o senhor, né, em relação a isso, para eu não sair prejudicado, porque, assim, o FRB não pega para escola particular. Eu trabalho em escola particular, né, ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, entendeu? Eu dou aula de História e Geografia. Não pega o município, mas é uma burocracia, tem que ir lá, levar documentação e voltar, e é tudo longe. Então, ficou muito complicado. E outra coisa, eu queria ver a questão de redução de carga, de carga horária, como é que vai funcionar. Porque se no primeiro estágio eu não quis, não teve, até falei com o Yuri, eu até pensei, Yuri falou assim, Alex, se eu fosse você, fazia tudo. É uma nova experiência, né? Você já fez o estágio quando você fez a graduação de História, e agora é diferente, é uma nova experiência, bacana. Só que nesse, professor, eu estou por aqui de tarefa, entendeu? Eu estou estagiando em um outro curso também que eu estou fazendo, então, assim, se tiver redução da carga horária, eu vou querer nesse. No próximo, se rolar, eu dou um jeito de fazer tudo. Tá? Então, eu queria São só essas duas dúvidas? Isso. Porque se o colégio lá, o senhor falar assim, Alex, beleza, a de arte, o professor de arte é multidisciplinar, um professor vai assinar por você, o colégio vai assinar por você, tudo bem, você vai lá e faz. Deixa eu te perguntar uma coisa, pera, só um instantinho, deixa eu entender uma coisa aqui. O que você quer dizer, professor multidisciplinar? Eu não entendi isso. Não entendeu? Ele trabalha, por exemplo, porque lá no Louisiana, eles trabalham assim, o pessoal agora está com essa modalidade, entra de manhã e sai à tarde, né? Então, ali tem várias atividades para fazer. Então, sim, o professor de arte, ele vai trabalhar com música também. Então, tem uma galera lá, né, que vai trabalhar com música também, uma hora para isso, para música. E aí, aquele professor, no outro dia, ele já tem trabalhar com a própria arte, dando aula de arte. E aí já tem outra disciplina que ele encaixa também, entendeu? E outra disciplina? Ela me falou uma outra disciplina, não me recordo. Eu posso passar para Yuri, né? Não me recordo. Mas é outra disciplina diferente que cai dentro de arte, entendeu? Também. Está dentro, engloba como ele é formado em arte, né? Cai dentro dessa disciplina. Entendeu? Eu não estou vendo nenhum problema nisso aí. Tá. Então, se eu tendo um professor que assine por mim, e aí o próprio colégio. E outra coisa, aceita quem é concursado pelo REDA e por contrato? Quem é concursado pelo quê? Pelo REDA, porque aqui na Bahia não, tem gente que tem a prefeitura, né? E também tem um concurso, né, do REDA, o pessoal fala, é um concurso do REDA. E aí você passa e você vai trabalhar. Acho que o senhor até conhece, né, Luciano? O Alex, o modo como o professor é contratado pela escola não tem importância para a gente, não. Pronto, ele sendo professor do componente da disciplina, não tem nenhum problema. Beleza, ok? Maravilha. E quanto à redução de carga horária, todos vocês têm direito a solicitar redução. Se vai conseguir, aí é que é outra história. Então, depende dos comprovantes que vão ser apresentados. Eu vou falar mais adiante a respeito disso. O que poderia impedir, por exemplo, a redução? Todos podem pedir redução. Agora, se vai conseguir, aí depende de cada situação, dos comprovantes que estão sendo apresentados, entendeu? Pedir, qualquer um pode pedir. Até porque, professor, são 68 horas, não é isso? E são 68 horas. A gente começa agora. Então, a disciplina, o semestre acaba quando? Em junho, não é isso? Julho, né? Julho, pronto. Mês 7. Pronto. Então, se dê tudo certo, até lá, né? Tá. Obrigado, minha dúvida Eu vou falar sobre isso, aí se você ainda tiver alguma dúvida, você pergunta na hora que eu falar a respeito da redução, ok? Não, tem de quê? Então, vamos lá, gente. Olha, eu havia passado a informação da questão de ser ensino fundamental, mas também pode ser o médio, tá? Eu consultei a coordenação do curso, eles incluíram isso na ementa do componente, então pode ser fundamental ou médio, tanto faz, tá? Não há nenhum problema com relação a isso aí, tá ok? Isso, eu acho que isso aí, de certa forma, tira essa restrição, né, do ensino médio para esse momento, para essa etapa, tá ok? Bom, e aí, observando que nesse componente, no anterior, vocês só fizeram observação. Nesse, vocês, além de observar, vão participar.
Então, é o que se chamava antigamente de regência. Então, vocês precisam atuar também no componente, ministrando aula, mas aí essa programação vocês devem combinar com o seu supervisor ou supervisora. Rapidinho sobre os procedimentos, não sei se alguém ainda tem dúvidas sobre o que fazer nesses momentos, mas é bom sempre recapitular esses procedimentos para a contratação do estágio, tá? Então, a primeira coisa é buscar uma escola pública. Não pode escola particular, porque a UFRB não está fazendo convênio com instituições particulares. Então, é só por conta disso, e aí se ela não faz convênio, a escola precisa ser conveniada, então nos deixa somente as escolas públicas. E aí pode ser tanto estadual quanto municipal. As escolas estaduais, todas elas, 100% das escolas estaduais da Bahia são conveniadas, porque há um convênio guarda-chuva, vamos dizer assim, um convênio com a Secretaria de Educação, que acaba abrangendo todas as escolas estaduais. Em relação às escolas municipais, também podem, mas aí a gente precisa verificar se a escola municipal desse ou daquele município tem convênio. Verificando que tem convênio, não tem problema. Se não tiver convênio e ainda assim quiser fazer nessa escola, a gente pode dar início ao processo de contratação de convênio com a escola. Isso não é tão demorado. É demorado fazer o convênio, mas vocês poderão iniciar já com o início da contratação. Não há necessidade de aguardar a finalização do convênio só depois de assinado para iniciar o estágio, não. Então, se houver uma escola municipal que deseja fazer estágio e ela não for conveniada, a gente tem que dar início a essa formalização o mais rápido possível, para, obviamente, não atrapalhar vocês, tá bom? Então, a primeira coisa é isso. E ao encontrar a escola, viu que tem um componente, viu que tem um professor ou professora que pode aceitar vocês a fim de supervisionar o seu estágio, já pega o nome da escola, pega o nome do diretor e já preenche a carta de encaminhamento, aquele arquivozinho da carta de encaminhamento, e manda para mim, para a gente solicitar a assinatura da coordenação de curso. Não precisa aguardar o termo de compromisso para mandar a carta de encaminhamento. A carta de encaminhamento pode mandar logo quando tiver essas informações. O nome do diretor, da escola, e acho que vai o nome de vocês também, porque é uma carta de encaminhamento, e aí vocês preenchem e já manda para assinar, ok? Para a gente assinar. Uma vez que esteja tudo certo quanto ao estágio da aceitação, aí sim, vocês vão pedir, baixa aquele arquivinho da declaração de aceite, leva para a direção assinar e dá início ao preenchimento do termo de compromisso. Tá? E aí isso precisa correr o mais rápido possível, porque vocês só podem iniciar o termo de compromisso, né? Depois, e vocês só podem iniciar o estágio depois que assinar o termo de compromisso. Não pode começar antes. Ok? Assinou o termo de compromisso, já está datado tudo direitinho, já pode iniciar o estágio, né? Sem nenhum problema. E aí, no início do estágio, para iniciar o estágio, vocês também baixem o arquivo da ficha de frequência. Aí, esse é um combinado com a supervisão, com o supervisor ou supervisora que vocês podem ter. Ou pode já levar no início para que ele tenha isso e já vá preenchendo, ou vocês podem, de repente, falar, olha, eu vou anotar os dias aqui em que fiz estágio, a carga horária, e depois a gente preenche isso e faz tudo de uma vez. Aí vai depender do combinado que vocês tiverem com o seu supervisor ou supervisora, ok? Então, pode tanto fazer isso diariamente, ou se quiser, pode fazer no final. O importante é que vocês tenham essa negociação e esse acerto. Lembrando que não pode, em nenhum dia, pode ser lançado mais do que 6 horas de estágio, ok? O máximo, 6 horas de estágio, ok? Bom, continuando. Então, vão cumprir as 68 horas ou 34 se conseguir a redução da carga horária. Normalmente, a redução é de 50%. Concluído o estágio, alguém levantou a mão, pode falar? Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Eu queria perguntar se o senhor vai fazer a pasta no Drive como o senhor fez da outra vez? Sim, vou fazer sim. Ok. É porque só agora eu tive acesso a todos os nomes de todas as pessoas que estão fazendo componente. Eu vou Tudo fazer bem. eu vou criar essas pastas.
E aí nós vamos fazer da mesma maneira. É lá que nós vamos colocar toda a documentação. Ok. Certo? Muito bem. Concluído o estágio, então, vocês vão solicitar à direção da escola a declaração de conclusão, quer dizer, vocês vão baixar esse arquivo também da declaração. Eu recomendo que vocês já baixem todos os arquivos, tanto os iniciais quanto os finais, já deixa tudo isso numa pastinha, e aí, à medida que for avançando em cada etapa do estágio, vocês solicitem, vão fazendo a providência de cada um dos documentos. Então, leva a declaração de conclusão, que vai ser preenchida pela escola, a direção vai assinar para vocês. E também ao supervisor, aquele relatório de acompanhamento, também baixa, preenche, entrega para o supervisor, explica que vocês precisam desse documento e vai ver que é de um preenchimento bem fácil e, ao mesmo tempo, é um documento avaliativo, ele vai também fazer uma avaliação do estágio de vocês nesse relatório, ok? E aí depois assina, e depois tem que encaminhar isso para mim. E, por fim, o relatório final. O relatório final é importante que ele seja um relatório de verdade, não é um preenchimento tão simples do tipo com informações muito genéricas de 1, 2 linhas, como eu vi no semestre passado, teve que fazer relatório, e aí a hora de relatar, escrevia 2, 3 linhas. Não vamos aceitar relatório dessa maneira. É preciso, um relatório precisa dar conta de tudo que foi feito, e não se faz isso em 2, 3 linhas. Então, é preciso ter um cuidado para realmente descrever ali o que foi feito ao longo das 68 horas ou 34, se for o caso. Então, fazer realmente um relatório, ok? E aí, depois, ao final, vocês devem, mesmo que já tenham enviado para mim a documentação, os outros documentos, é importante que vocês também façam uma verificação de se entregaram todos os documentos que são solicitados. Eu já vou mostrar a relação para vocês aqui, tá bom? Então, essa conferência da documentação, é claro que eu faço, é claro que a Yuli vai fazer, é claro que, sobretudo, o núcleo acadêmico, depois o núcleo de estágio, vai fazer. Então, tem muita gente que vai olhar e vai conferir isso. Mas vocês também devem fazer essa conferência, tá bom? E aí, podem fazer diretamente na sua pasta, lá no Drive. Pode ver se os documentos que estão lá são os que vocês enviaram, se está tudo certinho, tudo assinado, ok? Se não está faltando nenhum, coisas desse tipo, tá bom? Então, essa também é uma responsabilidade compartilhada entre a gente. Aqui estão os documentos que têm que ser apresentados. Tá? A documentação inicial, quem levantou a mão? Oi, professor. Fabiana. Desculpa. O senhor poderia disponibilizar aqui para a gente essa lista que o senhor está passando, que estou tentando anotar, mas não estou conseguindo, é muita coisa para escrever. Como eu falei no início, essa apresentação já está disponível para vocês, é só entrar lá depois e baixar, tá bom? Mas eu posso também depois enviar para eu, para encaminhar para vocês por e-mail, para quem de repente não está tendo acesso ainda ao AVA, não vai, obviamente, conseguir essa documentação. Então, você pode ficar sossegada, não precisa se preocupar em anotar, que essa apresentação, exatamente essa que eu estou usando, já está em PDF e disponibilizada no AVA. Eu encaminho depois pelo WhatsApp aqui para a Yuri, para que ela possa compartilhar com vocês, ok? Então, a documentação inicial são esses 4 aí, ó. Carta de encaminhamento, declaração de aceite, termo de compromisso, ficha de frequência. E a documentação final, declaração de conclusão, relatório de acompanhamento e relatório final. São esses 7 documentos que precisam estar na pasta de cada um de vocês ao final. Há mais um documento que poderá estar na pasta de vocês, e eu já vou dizer qual é. Antes de fazer isso, eu gostaria de lembrar que eu vou cuidar, como fiz no semestre passado, da qualidade desses documentos todos, tá? Então, eu gostaria de pedir às pessoas que usam celular para tirar foto, para digitalizar a última página, a página da assinatura, se for fazer isso, use um aplicativo que permita uma qualidade de digitalização. Não me venha aqui com foto da última página torta, com ângulo, com página dobrada, coisas desse tipo. E muito menos ainda com uma resolução muito baixa, que às vezes não dá nem para ler. Vai
não será aceito o documento dessa maneira. Então, vocês precisam cuidar da qualidade da documentação. Eu imagino que todo mundo tem condições de avaliar essa qualidade e ver se a digitalização está bem feita ou não está, ok? E aí, se tiver dificuldade para fazer esse tipo de coisa, é só abrir o bico aí, os colegas podem ajudar ou a gente pode dar algumas dicas, nós estamos aqui para isso. O importante é que a gente consiga que vocês todos e todas tenham os 7 documentos com qualidade satisfatória, minimamente satisfatória, para que não haja problema no final, ok? Outra coisa que eu também não vou aceitar. Eu sei que tem gente que não sabe fazer, e se não sabe, depois busca aprender como fazer. Isso acontece muito no termo de compromisso, sobretudo no termo de compromisso, porque o termo de compromisso tem aí 2, 3 páginas, e só a última que é assinada. Então, se preenche o termo de compromisso lá, digitando no computador direitinho, e a última página precisa ser assinada. Aí o que faz? Pega a última página e imprime, porque às vezes as pessoas da escola não têm assinatura digital, do tipo Solgov ou qualquer outra que possa ser utilizada, aí imprime e a pessoa para assinar isso fisicamente. Aí depois você vai lá e faz uma digitalização da última página, usando o celular ou usando alguma outra coisa para fazer essa digitalização. E aí depois me envia, se o arquivo tem 3, 4 páginas, me envia 3, 4 arquivos diferentes. Aí vem um único termo de compromisso em 3, 4 arquivos diferentes. Não, tem que ser um arquivo só. Gente, vou ser muito claro isso. É um arquivo só para cada documento. Cada documento vai ser um único arquivo, mesmo que ele tenha mais de uma página. Se não souber como é que faz essa união das páginas depois, busca informação que é muito simples de fazer. Existe uma série de aplicativos online que fazem essa junção de PDFs, de páginas, fazendo com que um documento que tenha quantas páginas vocês quiserem, só tenha um arquivo, ok? Quem não souber fazer isso, já depois manifesta essa que não sabe, para exatamente buscar aprender a fazer, ok? Eu mesmo posso depois indicar alguns aplicativos aí que tem algumas ferramentas online que fazem essa junção. Então é uma coisa muito simples, não há necessidade de ninguém ficar mandando documentos dessa forma como eu falei, tá ok? Alguma dúvida quanto a isso? Muito bem. Redução da carga horária. Como eu disse, todos e todas vocês podem solicitar. A questão é, eu vou ter direito a isso? Eu consigo isso? Quem faz essa apreciação não sou eu. Tá? Eu não faço nenhuma deliberação, eu não faço nenhum julgamento, nenhuma análise de documento, nada para saber se qualquer uma de vocês vai ter direito à carga horária, à redução da carga horária. Muito menos aprovar isso. Não passa por mim. Ok? Que isso é uma prerrogativa do colegiado do curso. Tá? Então, esses pedidos devem ser encaminhados, vocês devem encaminhar, cada um faz isso, não encaminha para mim. Se quiser me copiar no e-mail, pode me copiar, apenas para título de informação, lembrando que eu não tenho nenhuma ingerência sobre esse processo. Então, encaminha para esse e-mail, que é o e-mail do colegiado do seu curso, solicitando, no corpo do e-mail mesmo, solicita a redução da carga horária, anexa a documentação pertinente e manda para o colegiado. Eles é que vão, o colegiado, quem vai deliberar sobre isso. Depois, o Moisés, que é o nosso coordenador, vai me encaminhar, ou vai até encaminhar diretamente para vocês o resultado disso, se foi aprovado, se não foi aprovado, etc. Está claro isso, gente? Então, não adianta só querer pedir para mim, porque não é comigo que vocês vão conseguir isso, tá bom? É com o colegiado do seu curso. Entretanto, se houver qualquer dúvida nesse processo, eu estou à disposição para ajudá-los nessa questão, tá bom? Mas o e-mail, repito, devem enviar diretamente para a coordenação do curso. O e-mail está aqui, solicitando a redução e encaminhando
os comprovantes que forem pertinentes, ok? Professor, desculpa, coordenação ou colegiado? Que? Para Não enviar entendi. o senhor falou primeiro colegiado, depois o senhor falou para a coordenação. É para enviar Isso, para o colegiado Não, ou para a você envia para a coordenação? coordenação. E ao enviar pela coordenação, você está enviando para o colegiado, porque o colegiado não tem e-mail. Quem tem e-mail é a coordenação. O coordenador, ele é presidente do colegiado, então ele representa o colegiado. Então, quando você está enviando algo para a coordenação, você também está enviando para o colegiado. A diferença é que, muitas vezes, algumas decisões são tomadas pelo próprio coordenador, ele não precisa do colegiado. Mas essa, em especial, precisa ser apreciada pelo colegiado. Então, vocês enviam para a coordenação e, com isso, estarão enviando para o colegiado, entendeu? Não são coisas separadas, não. Entendeu? Eu posso falar uma coisinha, professor? Claro, à vontade. Ano passado, na representação discente, eu cheguei a ver algumas reuniões do colegiado sobre redução de carga horária. E o que acontece é o seguinte, é solicitado todos os professores lá que são do colegiado, e quando todos conseguem, aí todos respondem à solicitação, né, da reunião. Aí, com isso, faz a apresentação e a votação de tudo, mas precisa de todas as pessoas do colegiado, entendeu? Aí, às vezes, não tem o core que é o suficiente, aí remarca. Aí, às vezes, pode demorar um pouco por causa disso. Sim. Isso é verdade. Porque como é um órgão colegiado... Oi, pode falar. Hã? Pode continuar, pode falar. Aí, Lu, é assim, entende? Aí, por exemplo, às vezes, se tiver eu e o coordenador, porque agora o coordenador é Moisés, né? Eu ainda não tive contato direto com ele, como tinha com outro coordenador. Aí, por exemplo, tem que estar essas outras pessoas do colegiado, entendeu? Aí, às vezes, acaba demorando um pouco por causa disso. Às vezes, pode ter uma outra demanda que é mais urgente e não dá tempo, mas tem que ser uma votação em conjunta com todas as pessoas do colegiado. Veja, o colegiado, aliás, a instituição universitária federal, ela funciona com base em colegiados. Todo tipo de decisão que é tomada nas universidades federais são por órgãos colegiados. Tá? Então, no caso do curso, existe o colegiado de curso. E a decisão do colegiado pode ser tomada desde que haja quórum. O quórum você tem que ter 50% mais um, não precisa estar todo mundo, não. Tá? Tem que ter 50% mais um para ter o quórum mínimo para qualquer tipo de deliberação. Ok? Eu não sei agora quantos membros tem o colegiado da licenciatura em música EAD. Eu não sei quantos. Mas, com toda certeza, qualquer decisão é tomada por 50% mais um. Esse é o quórum mínimo. Ok? Aqui é apenas para que, caso houver dúvidas naqueles termos de quem assina, quem é quem, eu coloquei esses assinantes aí. Então, tem o diretor da escola, que às vezes está chamado de diretor da unidade concedente ou da instituição concedente, a mesma coisa, é o diretor, a diretora da escola, que é o representante da instituição escolar, né, da unidade escolar. O supervisor é o professor que vai acompanhar vocês na sala de aula, portanto, é alguém da escola também que vai supervisionar o seu estágio, ok? O professor orientador é esse aqui que está falando com vocês, tá? Então, no caso, é o professor da UFRB, que acompanha também todo esse processo, é o professor do componente. E o coordenador do colegiado, que é o representante da UFRB, é outro assinante dos documentos. Outro assinante que tem, é cada um de vocês, enquanto estagiário ou estagiária. As nossas aulas, os nossos encontros síncronos, né? Então, já estão agendados, dia 14 de abril, 19 de maio, desculpa, gente, aqui é 16 de junho, tá? Depois eu vou corrigir isso aqui. Então, é dia 16 de junho. Então, uma aula em abril, outra em maio e outra em junho. Sempre nesse horário, 19 às 21. Algumas datas para referência.
todos aqui são datas limites. Tá? Então, vocês, na questão do envio da documentação, o último dia é 13 de julho, mas vocês não precisam esperar o dia 13 para enviar. Vocês podem enviar até essa data. Então, quanto antes, ao concluir, já pode fazer o envio da documentação. Ok? O nosso semestre letivo termina em 19... Está errado aqui também. Não termina em 19 de março, termina em 19 de julho. Depois eu vou corrigir. E o último dia de aula do componente é dia 13 de julho. O último dia do componente. Não tem aula nesse dia, mas é o último dia do componente e é por isso que é até esse dia que precisa ser entregue toda a documentação. Ok? Do dia 14 até o dia 19, tem que estar avaliando toda a documentação, avaliando qualquer outra atividade para poder fazer o cálculo das médias de aproveitamento. Professor, Pois não não? sei se o senhor já chegou a falar alguma coisa sobre, porque eu entrei atrasada, mas eu entrei no meu AVA e eu não vi a pasta com os documentos para a gente baixar. Está em qual trilha? Porque na trilha Não está em trilha. Não está em trilha, está em documentos do estágio. Ah, tá bom. Então, tem eu não sei como é que chama agora, tem uma interface aí que chama documentos do estágio, está lá, está tudo lá. Ok? Inclusive, aquele passo a passo está lá também. Tem problema ser da mesma escola que a gente já tinha estagiado antes, no primeiro? Não, não tem nenhum problema, tá bom? Tá. As avaliações são iguaizinhas, não mudou nada, como eu falei no início, não mudou nada em relação ao estágio 1. Tá? Então, nós temos os fóruns, acho que são 2 ou 3 fóruns avaliativos, não me recordo agora, acho que são 3. Aí, avaliativos, tem outros fóruns, mas eles não têm avaliação. Então, os avaliativos, se não me falha a memória, são 3, mais uma resenha que é de um texto diferente do semestre passado, obviamente, e aí o valor atribuído a esses itens está aí. Ó. Acho que são 1 ou 10 pontos para cada fórum, mais meio ou 5 para a resenha. A avaliação 2 é o relatório final e a documentação toda do estágio, que vale aí até 45 ou 4,5, e a avaliação 3 é a avaliação do seu professor supervisor ou sua professora supervisora, que vale de 2 ou, no caso do AVA, 20. Ok? Não está exatamente igual. Pois não. No AVA está em orientações gerais do componente, a pasta documentos de estágio. Isso, documentos de estágio, exatamente. E aproveitando, então, com as mãos levantadas aqui, Laércio, Natália e a Fabiana estava e eu abaixei a mão dela sem querer. Desculpa, Fabiana. Gente, eu não tô, como eu estou aqui com a apresentação na frente, eu não consigo ver quem levantou a mão. Às vezes aparece aqui no cantinho, eu consigo ver. Então, se alguém levantar a mão, já pede, fala oralmente também, tá? Porque aí eu fico sabendo. Então, vamos lá para essa rodada aí. Quem está na frente mesmo? Pode falar primeiro. Oi, boa noite. Boa noite, professor, colegas e Uli. Boa noite. Tudo bem? Só pontuando, eu ia interromper ali, mas fiquei com receio em relação a mandar um e-mail para o colegiado responder. Vai fazer um mês que eu enviei um e-mail ao professor Moisés e ele me pediu que enviasse ao colegiado, enviei ao colegiado e até então não obtive resposta. Eu sei que as demandas são muitas, mas a gente também precisa ter esse retorno para a gente caminhar por aqui, né? Então, em relação aí agora, em relação aí a essa questão do pedido de redução de carga horária, a gente já fica receoso, porque até responderem a gente, o barco está andando. E aí, como é que a gente faz, né? Então, eu estou colocando isso aqui porque vocês estão mais próximos. A minha câmera deu um problema aqui, não sei se vocês conseguem me ver. Vocês que estão aí em contato sempre, podem fazer essa colocação, pontuar isso, por favor, porque isso acaba atrasando também a gente do lado de cá, que tem outras demandas também para dar conta. Então, tem essa coisa da demora, né? Mas existe muitas coisas a serem feitas. Mas se existe esse e-mail para a gente se comunicar, é importante que a gente tenha um retorno. Né? Laércio, muito obrigado aí pela sua questão, porque é muito importante. Olha, não há nada, absolutamente nada que justifique tanto tempo sem responder um e-mail. Nada, nenhum, né? Sobrecarga de trabalho, não importa. Não existe nenhuma justificativa para isso.
Tá? Então, o que eu recomendo a vocês? Manda um e-mail para o colegiado. E aí eu reforço um detalhezinho que eu falei, agora eu vou falar com mais ênfase para vocês não esquecerem. Me copiem no e-mail. Porque quando vocês me copiarem no e-mail, botar ali naquele com cópia para, coloca o meu endereço de e-mail, eu receberei também a solicitação. E aí, ao ver que você solicitou, Laércio, eu já eu encontro o Moisés toda semana, pessoalmente, e ele me responde muito rapidamente, né? Uhum. Pelo menos tem sido isso até agora. É o momento em que eu posso cobrar dele uma solicitação de redução de carga horária feita por você ou por qualquer outro colega seu. Pronto. Ele me respondeu até, viu, professor? Ele até me respondeu, só que ele pediu para eu enviar para o colegiado. Enviei até então, não tive resposta, mas tudo certo. Um outro ponto é que eu acabei saindo aqui, que minha câmera não funcionou, eu tentei atualizar aqui, mas não está rolando. Vou ver isso depois. Só uma coisa, você enviou para o e-mail pessoal do Moisés? E também eu enviei para o e-mail dele, enviei. Isso, aí ele pediu para enviar para o colegiado, eu enviei ao colegiado. Então, isso. Então, envia no e-mail do colegiado e me copia, ok? Pronto, beleza. Assim. O outro ponto é que o senhor não consegue dizer quais são os critérios para a redução de carga horária. É isso? Eu cheguei já no... Você sabe por quê? É porque eu peguei já no finalzinho. Cheguei no finalzinho, desculpa. Não, sim, cheguei no finalzinho da sua fala e aí não entendi. Certo? Não, eu não falei... Não sei dizer. Eu não falei realmente nenhum critério do que é necessário para aprovar. Por uma razão. O curso, infelizmente, não tem um documento que estabeleça esses critérios. Já era para ter feito isso, como fez o curso de licenciatura em artes. Então, quando a gente vai lá, tem uma nota técnica, uma resolução, não lembro agora, do colegiado, que dá todas as regras, dá toda a regra do que é necessário para aprovar um pedido de redução de carga horária. Então, como eu não tenho isso, eu até sei algumas, mas eu prefiro não dizer, porque vai que mudou alguma coisa, vai que o pessoal da música resolveu estabelecer alguma coisa diferente. Então, como eu não sou do colegiado, eu não sou da área, eu prefiro não falar nada a respeito disso. Então, o que eu vou fazer de novo? Vou cobrar de novo ao pessoal do colegiado que faça um documento. Eu tinha falado com o Jorge, mas parece que até agora não fizeram nada disso. Então, vocês... eu vou conversar com o Moisés para ver se ele me envia qualquer coisa nesse sentido, para compartilhar com vocês, tá bom? Mas eu sei que tem pessoal que, por exemplo, tem PIBID, isso mantém, o pessoal que já dá aula na área, isso também é uma coisa que justifica. Então, algumas coisas. O que não vai justificar é você apresentar a mesma coisa que você já apresentou. Isso eu perguntei, inclusive, diretamente ao Moisés e ao Jorge. Então, se você já apresentou um documento no semestre passado, pediu a redução, não vai usar o mesmo para pedir agora. Então, tem que ser uma outra coisa, tá certo? Então, isso é que não vai ser aceito. Então, usar a mesma situação que justificou o pedido no semestre passado para estágio 1, usar agora para estágio 2. Então, é preciso que seja um documento diferente, com uma nova experiência, uma outra situação. Então, envia o pedido dentro daquilo que vocês têm de comprovação e a gente vai pressionar lá e acompanhar com o pessoal do colegiado para ter uma resposta disso. Eu fico com o compromisso de falar com eles para ver se divulgam os critérios do que são requeridos nessa apreciação para aprovação do pedido de redução. E aí, quando eles me enviarem, eu compartilho com vocês. Mas não aguardem isso para enviar. Tá? Então, quem, por exemplo, já tem a documentação de PIBID, ou já é professor e vem lecionando há muito tempo, não precisa esperar. Já manda e me copia no e-mail. E aí, os outros que quiserem esperar, em breve a gente vai ter uma informação melhor a respeito desses critérios, assim que o colegiado me passar. Ok? Quem que mais levantou a mão, pode falar. Boa noite de novo, professor. O senhor falou que não pode ser a mesma coisa do ano passado, porém eu trabalho no mesmo trabalho, eu faço as mesmas coisas, eu continuo com o mesmo trabalho do ano passado.
porém Mas já alunos está trabalhando há mais diferentes, tempo. diferente, entendeu? É um ano novo, né? Então não tem nada a ver. Isso. Assim, você está fazendo a mesma coisa, mas você já tem um tempo, desde quando você apresentou, você já tem um tempo até agora. Então, eu imagino que, nesse caso, como você continua atuando, eu imagino que o tempo que você está atuando também conta nisso. Então, acredito que justifique, mas eu não tenho como te dizer, te assegurar que a aprovação é certa, não. Tá? Mas eu acredito que justifica, sim, a solicitação. Só uma perguntinha, Tem por mais? favor, por gentileza. O PIBID também conta, né? PIBID, sim. Isso continua, Professor, isso continua valendo. Boa noite. Boa noite. A respeito do PIBID, ele só é válido como redução da carga horária só para quem já cursou e concluiu ou para quem está cursando também? Ele serve como redução? Olha, eu não tenho certeza, mas eu acho que é concluído. Mas eu posso ver isso para você. Quem que está falando? É Bruna. É porque Bruna. eu faço parte do PIBID, só que Tá. Bruna, vamos fazer tempo assim. de conclusão vai ser o mesmo tempo da conclusão da faculdade. Do curso. Tá. Bruna, faz o seguinte. Você está no PIBID desde quando? Iniciou em dezembro do ano passado. Tá. Eu vou te pedir que me envie um e-mail. Esse é só para mim, tá? Diretamente para mim. Só me lembrando disso, tá? Que você está no PIBID, que iniciou em dezembro e quer saber se o PIBID em andamento, né, no seu caso, justifica o pedido da redução da carga horária. Porque aí eu já vou conversar com o Moisés, acho que eu encontro ele amanhã, e eu já tiro essa dúvida também, tá bom? E aí eu te respondo no e-mail. E, certo, obrigado, detalhe, professor. como sabem, eu não demoro para responder. Certo, obrigado. Ok? Nada. Quem mais? Professor, eu queria tirar uma dúvida. À vontade. O semestre passado, eu fiz em uma escola municipal. Certo. Então, a norma para esse semestre continua a mesma, pode ser municipal também, né? Pode. Porque esse negócio Nós só de temos que conveniado- verificar se a escola municipal tem convênio. Ok? Tá, e aí, sou eu que verifico junto a vocês? Eu solicito isso ao colegiado? Eu vou compartilhar com... Eu acho que eu não lembro agora se eu enviei. Bom, mas eu vou compartilhar com vocês uma lista atualizada de todos os estágios, de todos os convênios que a UFRB tem. E lá vocês podem verificar se a escola X ou Y está conveniada. Mas, repito, se não estiver, a gente pode imediatamente dar início a esse processo. É claro que não é uma coisa assim tão rápida, mas o início não é tão demorado, e basta o iniciar todo o processo, já é suficiente para vocês poderem estagiar. Então, se não tiver, a gente pode fazer isso. O ideal é que busquem uma escola que tenha convênio. Tendo convênio, não tem nenhum problema. Okay? Lá nessa lista vai sair o nome da escola, vai sair o que Sim, é ser conveniado? tem que sair o nome da escola. Às vezes o convênio pode ser com a prefeitura ou a Secretaria Municipal de Educação, não necessariamente com a escola X ou Y, ok? Ah, tá. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Às vezes o convênio não é diretamente com a escola. Em geral, não é. É com a Prefeitura Municipal de Santa Amaro. Aí acaba abrangendo isso, entendeu? Porque o semestre passado foi na municipal, só que agora, esse agora eu troquei de escola. Certo. E tendo dúvida se é ou não conveniado, estou à disposição para ajudar nesse esclarecimento. Ok? Tá. Então é só mandar um e-mail perguntando. Uma outra questão que fala assim, se o professor não for formado na área, tem que fazer uma declaração. Essa declaração vai estar disponível no AVA ou eu faço a declaração e ele assina? Está vendo o slide que nós estamos agora? Declaração Sim, estou vendo. É disso que eu vou falar agora. Tá. Ok. Eu, inclusive, eu não vi esse documento lá. Não. Eu já coloquei agora no AVA, lá na mesma pasta dos documentos do estágio, tá? Coloquei lá.
Gente, isso aqui é só uma minuta, é uma sugestão. Se o professor, o supervisor, e juntamente com vocês, quiserem fazer uma declaração diferente, tal, desde que essa declaração informe que ele tem experiência docente na área, tal, embora não seja formado, desde que informe isso e mostre que tem essa experiência, tá ótimo. Mas ela pode ser isso aqui, ó. É isso aqui que está disponibilizado para vocês. Se quiserem usar essa aqui, usem. É essa aqui, ó. Eu, fulano de tal, por não possuir formação específica nas áreas de arte e música, declaro ter tantos anos de experiência docente lecionando disciplinas nessas áreas. Datou, localizou, datou, acabou, assine. É muito simples, ok? Então, isso aqui é apenas uma sugestão, vocês podem usar isso aqui, mas pode fazer, é uma declaração totalmente aberta, ele pode fazer, ou ela pode fazer do jeito que achar melhor, tá bom? Isso aqui é uma imagem, mas o documento em Word está disponível para vocês lá naquela pasta de documentos de estágio. Está nas orientações gerais, conforme a Yuli informou. Ok? Professor, boa noite. Jailson, tá falando. Pode falar, só para tirar uma... tudo bem, né? Só mesmo a dúvida de Bruna, que eu lembro que o supervisor da gente do PIBID, ele teve um comentário sobre essa questão de fazer o pedido da redução, né? Que a gente precisa ter pelo menos 1 ano de PIBID para poder o sistema liberar para a gente a documentação necessária, entendeu? Para fazer o pedido da declaração. Que, isso responde ou seja, quem está a dúvida recorrendo agora não tem, no caso, um período de 1 ano. Perfeito. Tá certo? É só essa informação. A sua informação acaba respondendo a dúvida da Bruna. De qualquer maneira, eu vou levantar todos esses detalhes com a coordenação colegiada, ok? E repasso para vocês também, tá bom? Mais alguém? Quem mais? Tem bastante gente. Natália? A próxima? Tem Natália, tem Jailson, e aqui para mim falar, eu achei Natália. mais... Mas foi aquela hora que eu levantei a mão, vou abaixar aqui, obrigada. Tá. Laércio já falou? Já, né? Tiago, também já falou? Ainda não, professor. Não, por favor, fique à vontade. A minha questão é similar à que na verdade, é a mesma questão que eu tive no estágio anterior. Porque hoje, atualmente, eu estou residindo na cidade de Campinas, estado de São Paulo. Certo. E aí, o estágio anterior eu fiz numa escola municipal, que é a escola que eu sou professor, e aí eu queria saber como é que seria esse processo, né, de fazer o convênio, se seria similar ao que foi feito no estágio anterior, né? Ou se vai mudar alguma coisa, porque agora eu estou dando aula numa outra escola, também da rede municipal, né? Não é a mesma, e aí eu já até conversei com a professora de artes de lá, ela aceitou que eu fizesse o estágio com ela, e aí nesse caso eu precisaria conversar apenas com a direção lá para ver se eles estariam de acordo com esse estágio. Tranquilo. Tiago, olha só. Eu imagino que, se funcionou no semestre passado, eu não vejo por que não vai funcionar agora. Então, você faz os procedimentos e manda. Tá? De qualquer forma, eu já vou conversar também com o Moisés a respeito dessa questão. Tá bom? Mas você já vai providenciando, porque você pôde fazer o semestre passado, né? Então, não vejo por que não consiga fazer agora. Tá bom? Então, já vai dando andamento aí às contratações normais dos documentos iniciais. Enquanto isso, eu vou falar com o Moisés e conversar a respeito dessa situação também, tá bom? Tá certo, obrigado. E eu pediria que você, para ter um retorno, eu não acabar não esquecendo, me mande um e-mail também, por favor. Só lembrando disso, e aí eu já te respondo. Certo, beleza. Tá bom? Valeu, obrigado. Não tem de quê. Acabou? Ninguém mais tem dúvida? Maravilha, isso. Eu gostaria de falar só uma coisa, desculpa, eu falo um pouquinho demais.
Professor Moisés, ele às vezes demora um pouquinho de responder. Já que o senhor tem um contato mais afiado com ele, assim, para ele dar esse suporte de nos responder, porque a gente às vezes tem muita dúvida, quer resolver as coisas, mas precisamos disso, do retorno, entendeu? Sim, mas tem a ver com estágio, Luciana? O que você perguntou para ele? É no geral. Não tem... Não falei nada sobre estágio com ele. Entendi. Tá, eu vou pedir, vou observar isso para ele, isso é importante. Agora, cadê Yuri? Yuri também pode fazer isso, viu? Porque se fala assim, em relação a mais gerais, viu, Yuri? Eu sei que às vezes é um pouco complicado, mas é bom passar essas vamos dizer assim, essas cobranças, né, dos discentes, das discentes a respeito da resposta de e-mails. Eu vou falar com ele, amanhã eu encontro com ele, eu falo com ele, tá? Agora, se for qualquer coisa diretamente relacionada com o estágio, qualquer dúvida, qualquer coisa, me copiem tudo que é e-mail que vocês enviarem para a coordenação. Pode me copiar lá, tá bom? Porque aí eu ajudo na cobrança. E aí a cobrança é mais, vamos dizer assim, a coisa fica mais embaixo, vamos dizer assim. Eu pego ele lá na sala dos professores aí, já, opa, vem cá. E aí fica uma coisa mais firme, vamos dizer assim, mais contundente, tá? Com prazer eu faço isso, ok? Se for qualquer outra coisa também e estiver demorando muito, a gente está aqui também para ajudar, né? Mesmo que não tenha a ver com estágio, manda um e-mail para mim pedindo que eu fale com ele. Como eu tenho essa facilidade de estar sempre encontrando com ele e falando com ele, eu posso passar qualquer demanda que vocês tiverem, mesmo que não seja de estágio. Tá certo? Professor, eu tenho uma dúvida. Boa noite. Talvez até o senhor não me responda, mas não tem problema, porque é uma dúvida futura. O estágio 3 será em espaço não formal? O senhor pode responder, sabe responder essa questão? Eu não sei. Espaço não formal, você fala? Eu não entendi. Como assim, espaço Posso responder, professor? Sim. É no estágio 4. Que não seja em escola, que seja numa ONG, numa escola de tá, estágio 4, isso mesmo. É no 4. Tá bom, então. Muito obrigada. Obrigado, Yuri. Nuno? Então, no terceiro, a gente continua com o senhor, professor? Eu não sei, é porque a minha participação tem sido sempre por concorrência em editais. Como só não concorreu em edital quem já ministrou o componente. Então, por exemplo, se tiver algum edital de estágio 1, eu não precisaria mais entrar em edital, poderia assumir direto o componente. Mas estágio 3, pode ser, eu acredito que sim, não sei, vamos ver. A gente sempre participa no edital e edital é concorrência, né? Então, estágio 3, Yuri, o estágio 3 continua sendo em escolas, assim, ensino fundamental 2, ensino médio? Tá. Obrigada. Tem mais? Lá no... Jorge? Hã? Não, pode falar. Lá no AVA, no setor de informação, naquela área de informações, nos informativos, a gente tem o PPC ali. E ali tem todas as disciplinas, cada disciplina de forma discriminada, ementa e tudo mais, e vai o pré-requisito, e aí ali tem sobre o estágio também. Nuno já falou? Agora tem o Nuno e o George. Eu acho que o Nuno já falou, né? Jorge. Professor, boa noite, tudo bem? Boa noite. Porque eu estou observando aqui que no modelo que me mandaram da carta de encaminhamento, acho que foi Yuri que compartilhou lá no grupo, e aí logo abaixo está assim, professora doutora Francisca Helena Marques. E aí acho que está errada a informação Francisca abaixo. Helena Marques? Lá no rodapé, embaixo, na assinatura, entendeu? E aí, eu vou aguardar para o senhor mandar, né, no caso, documento atualizado, para não estar já... No meu está assim também. Estou aqui com ele aberto aqui, está assim também. Pronto, Espera aí.
Professor Sérgio, está como a diretora, não sei, do colegiado. É o primeiro documento. Ai, cara, será que eu estava observando já para enviar quarta-feira para a diretora assinar a carta de encaminhamento, o encaminhamento também. Na do primeiro estágio tem uma diferença, porque... Tá, vou trocar. Gente, tem incorreção. Na verdade, tem que estar o nome do Moisés aí. Pode deixar. Desconsiderem esse aí, eu vou corrigir isso. No primeiro, professor, também tinha o nome da gente, a gente ia colocar o número de identidade e CPF. Nesse não tá, só consta o nome e o número de matrícula. Tá bom. Pode ser isso aí também, pode ser só isso, não precisa ter RG e CPF. Ô, professor, licença, mais uma vez. É porque, assim, até o momento, eu estou... o meu AVA está sem um componente de estágio, entendeu? E aí, se o senhor puder encaminhar também via e-mail, tá? Eu agradeço, tá bom? É porque eu estou sem acesso ao AVA. Quer dizer, eu estou com acesso ao AVA, porém o componente de estágio 2 não está disponível. Perfeito. Tá bom, professor? Perfeito. Obrigado. Eu vou trocar o arquivo lá direitinho, e aí ainda, se puder... Eu posso encaminhar, eu respondi aqui até no chat. E, professor Sérgio, agora olhando aqui, esse que está com Francisca, né? Doutora Francisca, também está como estágio, ele fica mesmo só como observação aqui, ou ele já entra os tópicos de participação, regência, no próprio documento? De a carta de encaminhamento, você diz? Que ela está assim, lá no finalzinho. Deixa eu ver aqui, não sei se é na carta de encaminhamento. Não, vou acrescentar aqui, e participação. Tá aqui. Aproveitamos a oportunidade, mínima de 68 horas de observação no componente curricular. Então, aí entra também a participação, né? Isso, eu já estou corrigindo isso. Tá? E eu vou colocar corretamente. Boa noite, gente. Estão me ouvindo? Sim. Alô? Sim. Estou ouvindo. Boa noite, professor Sérgio. Yuli, tudo bem, Yuli? Tudo bom? Bom rever vocês. Olha, eu tenho algumas dúvidas. Primeiro, eu queria pedir desculpa, porque eu cheguei atrasado. Aliás, eu estou atrasado no curso, porque eu ainda não tive acesso ao AVA, ainda não me debrucei sobre o início das aulas. Então, eu estou cheio de dúvidas, mas eu queria só esclarecer uma dúvida básica, que é o seguinte: falaram aí do terceiro, do estágio 3, do estágio 4. Eu queria, por favor, peço desculpa mais uma vez. Fizemos o estágio 1, tudo ok, fomos aprovados. Eu estou numa escola aqui de Cruz das Almas, uma escola estadual. Inicialmente, eu pretendo dar continuidade ao estágio 2, nessa mesma escola. Do que se trata o estágio 2? O que tem agora para a gente fazer nesse momento? Essa é a minha pergunta. Desculpa que eu peguei o final do bonde aí já. Tem diferente a regência. Você vai participar da aula. Entendeu? Participar, não vai ser somente a observação. Isso, exatamente. Mas não vai ser somente regência não, né, professor? Vai ser observação e regência. Então, é observação, porque eu não imagino que vocês vão ficar ocupar todas as aulas, né, todas as aulas durante esse período. Eu acredito que não. Pode até acontecer também. Se acontecer também, não tem nenhum problema. Mas pode ser que possam acontecer as duas coisas ao mesmo tempo, né? A observação e também o importante é que haja essa participação, e não apenas a observação. Okay? A gente enquanto aluno do PIBID... Ok. A gente, enquanto aluno do PIBID, a gente pode optar por fazer esse estágio 2 somente naquela escola do PIBID? Vamos lá. Na prática, como é que está a minha vida hoje? Eu acabei de entrar como aluno do PIBID, não é? E eu estou com o estágio 1 feito
numa escola aqui de Cruz das Almas. A minha pergunta é a seguinte: eu posso sair dessa escola de Cruz das Almas e ir para a escola do PIBID, transferir esse estágio 2 para a escola do PIBID, que é uma escola em Simões Filho? É pública em Simões também? Filho. É pública também. Mas é pública. Isso. Pode ter problema. Não vejo nenhum problema nisso, tranquilo. Ok. Professor Sérgio, você poderia falar um pouquinho mais só sobre essa questão da regência? Porque, assim, houve essa pergunta, por isso que eu estou trazendo, tá? Como a gente está no curso de música, e tem muita gente que está fazendo a licenciatura agora, né? Começando a conhecer essas nomenclaturas e tudo mais, houve uma certa confusão de que o estágio seria relacionado à regência música, né? Que teria que ser em orquestra e tal. E aí eu conversei com o pessoal, entendeu? Eu conversei com o pessoal que a regência é a prática de sala de aula. E também uma outra situação é que na própria, também houve essa pergunta, se a turma ficaria com quem está fazendo o estágio durante o processo. Eu falei assim, que de experiência minha, quando acontecia a regência, o professor, até porque ele vai assinar aquilo ali, eles costumam estar junto, mas isso depende de cada escola, de cada combinado. Então, isso foi uma fala minha diante da minha experiência. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho mais dentro das possibilidades da faculdade, né, e tudo mais, como é que pode acontecer. Obrigada. Eu não sei o que poderia acrescentar, mas, assim, de fato, a palavra regência, nessa área, realmente dá margem para confusão. É um termo, inclusive, muito antigo, né? Regência de sala de aula e tal. No fundo, é ministrar aula. É isso, é você ter a prática da sala de aula, de ministrar aula. Então, não vai só mais observar, né? Mas nós estamos falando exatamente do processo de ensino-aprendizagem em sala de aula, onde você vai atuar, né? Obviamente supervisionado, mas vai atuar, não vai só observar. Então, é disso que a gente está falando. O que mais? Quantas aulas, professor? Oi? Quantas aulas tem que ministrar? São 68 horas a carga horária do estágio. Então, você tem que conversar com o seu supervisor ou supervisora como é que vocês vão participar nesse processo aí. Okay? O total são 68 horas. Ok? Ok. O que você falou mais, Yuli? Não sei se eu respondi. O que mais? É isso mesmo, foi da regência e desse momento com o professor que está supervisionando, que possivelmente vai haver ali um combinado, né? E não vai marcar exatamente, a turma, né? Porque essa pergunta foi assim um pouco do tipo assim, pânico, assim, como assim? Vou ficar com a turma só. Pode até ser que em algum momento fique, mas comumente pode. A supervisão, até porque o professor vai assinar, né? Então a responsabilidade da turma na escola é dele, né? Isso. Eu, quando fiz estágio, a professora resolveu se licenciar. Falar, quer saber, já que você já está aí, eu vou vazar, vou fazer minhas coisas. E ela foi embora, me deixou todo o tempo com a sala sozinho. É claro que não é para acontecer isso, mas assim, eu imagino que o supervisor vai, obviamente, querer acompanhar e é mais provável que também vocês não deem todas as 68 horas, todas as 68 horas. Então é importante sentar com ele ou ela assim e combinar direitinho para fazer essa programação, mas é importante que vocês exerçam a docência, né? Atuem como professores, deem aula e não fiquem apenas observando. O estágio de observação já passou. Jorge? Oi, Jorge, pode falar. Não entendi, já falou? É isso? Professor, já falei já. Foi sobre a questão da informação que tinha equivocadamente da coordenadora, né? Que agora é coordenador. Tá. Gente, eu já enviei. Professor, só rapidinho.
Eu encaminhei para você já a carta de encaminhamento corrigida e também já troquei a do ambiente, do água, tá bom? Ainda sobre a redução de carga horária, eu fiz um PIBID com duração de 14 meses. Eu posso incluir, né? Então, pela fala anterior aí, eu posso incluir esse PIBID, que não é o da agora que eu estou começando, é o antigo. Você não usou no semestre passado? Não usei, não sabia, não usei. E o Yuri sabe, né, Yuri? A gente conversou tanto sobre redução de carga horária e eu me esqueci. Agora, nessa aula foi que eu me atentei para isso. Tranquilo. Eu posso usar, né, professor? Vou mandar um e-mail para o senhor, como o senhor orientou o colega, não é? Isso. Manda a solicitação para o colegiado com a comprovação desse período de PIBID que você fez, com cópia. Certo. Tá ok. Mais alguém? Yuli, gostaria de mais algumas palavras? Gostaria de falar alguma coisa? Você disse que tinha anotado um monte de questão, não sei se falta. Foram essas aí, porque assim, conforme vão vindo as perguntas, eu ainda, algumas eu já consigo, né, responder, mas outras eu fico ainda meio insegura de responder e responder errado. Então, eu falo, pessoal, calma que eu vou perguntar para o professor Sérgio. Mas agora também com o acesso ao e-mail, né, eles mesmos perguntando, mas tem coisas que já fluem. Mas acho que é isso. Perfeito. Então é isso aí, pessoal. Olha, não hesitem em perguntar, não fiquem na dúvida, não arrastem dúvida, porque isso atrasa, isso traz problemas, isso desmotiva, tá? Tanto a Yuli quanto eu... Oi, não. A Lucivanda quer fazer uma pergunta aqui sobre o relatório do PIBID que eu não sei responder. Licença mais uma vez. No caso, eu fiz o PIBID ano passado, foram 11 meses, se eu não me engano, esse ano já são 3 ou 4 meses. O meu relatório do PIBID serviria como comprovação de que eu fiz o PIBID e poderia ter direito à diminuição na carga horária? No caso, eu poderia enviar esse relatório? Eu não sei te dizer, Luciana, se se o relatório é a comprovação de ter feito. Não sei, você não recebe nenhum tipo de certificação, nada? O mais concreto que a gente tem é o relatório, que é completo, né? Tem tudo, nos mínimos detalhes. É o mais completo. Ô, Lúcia, na própria plataforma do PIBID, gera um relatório lá, um comprovante que você fez parte do programa. É lá que você consegue esse comprovante. Obrigada. Nada. Viu? Resolveu. Não precisa entregar mais o relatório. Então tá, gente. Não hesitem, então, em entrar em contato com a gente, tanto a Yuri quanto comigo, para tirar qualquer dúvida. O importante é que não fiquem em dúvida sobre nada, tá? E elas vão surgir com toda certeza, tá bom? E repito, enviou qualquer coisa para o colegiado, envia com cópia para mim, para que a gente possa agilizar a resposta, tá bom? Obrigado pela presença. Oi, pois não. Sérgio, só mais uma coisinha. Só a gente lembrar que a nossa disciplina, né, tem o estágio, como foi do outro semestre, mas como tem várias disciplinas, nós temos o estágio na parte prática e também temos conteúdos no AVA, né? Então, tem trilhas lá, tem um vídeo que o professor Sérgio está explicando todo o passo a passo, né, da nossa disciplina. Então, a gente, quando olha lá, está 100 e algumas horas, né? 102. São 102 horas. Então, tem a parte do estágio e também o nosso AVA. Então, para a gente já ir olhando lá e vendo o que precisa fazer, tá? Qualquer coisa, eu estou por aqui. Obrigada, professor Sérgio, também por ter feito esse encontro de hoje, né? Porque eu estava passando tanta dúvida para ele que eu estava com vergonha já. Imagina. Eu falei assim, nossa, o que ele vai ver? Eu não estou sabendo responder nada. Esse é o seu papel e faz muito bem. Isso é ótimo para a gente, tá bom? Continue fazendo. Não hesite também em perguntar e mandar qualquer coisa, tá bom?
Rômulo, rapidinho. Pode falar, Rômulo. Oficialmente começa quando mesmo? Oficialmente. Começa quando o quê? O estágio. Não, o seu estágio eu não sei quando vai começar. O componente já. Pronto, então eu posso encaminhar com a data de, por exemplo, amanhã. Pode, claro. Pronto. 1º de abril, mentira para frente. E vai ser tudo verdade, então. Vai ser tudo verdade, exatamente. Daí para frente é tudo verdade. Perfeito. Valeu, professor. Só isso mesmo. Tranquilo. Estaria à disposição, como vocês sabem, tá bom? Não hesitem em entrar em contato comigo e com a Yuli para que vocês tenham tudo muito claro e consigam fazer um bom estágio. Tá bom? Um grande abraço para vocês, muito obrigado pela presença e uma ótima noite. Obrigada, boa noite. Boa noite. Depois eu vou disponibilizar o vídeo aqui para vocês. Boa noite, pessoal. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau,